E aí, pessoal, é, ao invés da neurose, né, a gente fala então em psicose. A psicose ao contrário da neurose, que é mais branda, todo mundo pode ter ou desencadear ou apresentar. A psicose ela já é mais tida como uma doença mental mesmo. Ela é mais grave, ela é caracterizada por perturbações profundas do indivíduo. Normalmente esse indivíduo, a principal característica é porque ele não tem noção do seu estado patológico, ele perde a noção da realidade. Então ele não sabe diferenciar o estado dele, né? Ele não sabe diferenciar a realidade, se ele está bem, se ele não está. Então, é uma perturbação mais complexa. Ocorre a interferência no funcionamento do psíquico. Envolve principalmente o pensamento, a afetividade, a senso-percepção e a vontade desse indivíduo. Então, se caracteriza mais por sintomas típicos como alucinações, delírios, pensamentos desorganizados, comportamentos mais bizarros, né? Fala e risos imotivados, a pessoa não tem noção do que está fazendo. Aqui, por exemplo, em Londres, onde eu trabalho, tem uma pessoa que ele passa o tempo inteiro sorrindo. Eu falo que ele é a pessoa mais zen do mundo. E o tempo inteiro ele está com sorriso. Ele não faz aquilo porque ele quer, ele tem um problema mental e aquilo dali é característico, não tem um motivo para ele sorrir sempre. E são alguns sintomas ali de paranoides, né, que são comportamentos mais paranoicos que a gente fala, ideias mais delirantes, alucinações auditivas, né, com conteúdo perceptório. Então a pessoa ela acha que tem alguém seguindo ela acha que tem alguém querendo prejudicar. Às vezes essa pessoa ela tem ali esses sintomas mais prejudicados, né? E como eu falei para vocês, a maior característica é justamente a perda da realidade. Essa pessoa ela não tem muita noção do que é real ou não na vida dela. Normalmente esse indivíduo apresenta uma falta de preparo para a vida ou sofre de um grande estresse, né? Onde ele fica impossibilitado de conseguir o domínio dos seus recursos. O inconsciente dele assume o comando do ego e há uma aceitação dos sintomas, porque eles imaginam que são sintomas reais, e a partir disso passa a reconstruir um mundo que somente ele pode reconhecer. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que, para ele é um fugitivo da polícia, a polícia está atrás dele porque ele foi um grande profissional e ele era um matador profissional e a polícia está atrás dele. E aí ele faz a vida dele girar em torno disso, né? Ele passa a viver como se isso fosse uma grande realidade. E não é, né? Então, existem vários tipos de psicose, existem várias classificações. Só que, na verdade, elas são classificadas mais de acordo com os seus sintomas, com o que eles apresentam, o que sentem. E o mais conhecido, né, talvez, tipo de psicose, é a esquizofrenia. Ele é uma doença que tem como característica básica a alteração no pensar, no sentir, no relacionar-se com o mundo externo. A sintomatologia, perdão, é dividida em dois tipos. Sintomas básicos, né, que são distúrbios ali de pensamento, perturbação de afetividade, autismo, e sintomas complementares, com delírios, alucinações, distúrbios catatônicos, né? Então, essas pessoas, normalmente, quando a gente pergunta de psicose,
o que as pessoas mais lembram é da esquizofrenia. E o que a gente mais conhece é a esquizofrenia paranoide, que eu vou falar um pouco para vocês. A esquizofrenia, gente, ela tende a dar em adolescentes ou adultos jovens, ali a partir dos 17, 27 anos para homens e mulheres entre 17 e 37 anos. Normalmente, cerca de 1% da população apresenta. E dentre essas pessoas que apresentam, tem um índice de suicídio de 10%. Né? Mas isso são ali fatores que podem ser alterados, né? Quando a gente fala de esquizofrenia também, a gente fala de uma porção de critérios, né, que a gente tem que ter para que possa identificar, diagnosticar essa esquizofrenia. Então, tem ali os sintomas de primeira ordem, né, que a gente chama de Schneider, que eles devem apresentar um ou mais, né, desses sintomas. Percepção delirante, né, ela apresenta delírios, né, alucinações auditivas. Normalmente eles tendem a falar que aquela pessoa conversa com ele ou manda ele fazer alguma coisa, né? Fulano não é só igual as pessoas acham, fulano me mandou matar, fulano não é só isso, né? Alguns têm um vício muito grande por igreja ou por uma pessoa. Então essas vozes elas vão ser, não tem algo específico para que ela mande fazer. Ela pode mandar fazer qualquer coisa e para a pessoa aquela voz ela é real. Pode ter ecossonorização, a pessoa pode ter difusão de pensamento, roubo do pensamento, vivências de influência corporal e ideativa. Então a pessoa ela vive ali com esses sintomas que alteram completamente a vida dela e das pessoas ao seu redor. Então ela pode ver uma aranha caminhando no braço dela, caminhando no chão. Ela pode falar que tem uma pessoa que está entrando no quarto à noite e está fazendo alguma coisa com ela. E às vezes ela tem pensamentos que não são ordenados, né? Então tudo isso, ou algum desses só, já diagnostica a esquizofrenia. E vem aí os sintomas de segunda ordem, né? Que são aqueles mais incomuns, que são perplexidade, influência no campo dos sentimentos, embotamento afetivo, intuição delirante, alteração depressiva ou maníaca. Então essa pessoa ela pode ter esses sintomas mais agravados. Essas esquizofrenias elas se dividem em paranoide, hebefrênica, catatônica, simples, indiferenciada e residual. Vou falar um pouquinho para vocês de cada. Como eu falei para vocês, a mais comum que a gente conhece é a paranoide, que são aquelas onde as pessoas desenvolvem alucinações, ideias delirantes, né? Conteúdos persecutórios, ele me segue, ele está me fazendo fazer isso, está me mandando matar fulano. Há um tempo atrás mesmo, teve um rapaz que saiu na rua com faca e matou uma menininha e simplesmente falou que mandaram ele fazer isso. A voz mandou ele fazer isso, né? Então, assim, a paranoide mesmo é constituída de alucinações e delírios, basicamente, viu? A hebefrênica, ela já vem de pensamentos mais desorganizados. O comportamento é mais bizarro, né? O afeto pueril. Então, assim, essa pessoa, ela tem uma fala desorganizada, aquele comportamento bizarro. Você não consegue entender bem o contexto do que aquela pessoa está falando ou vivenciando, viu? Essa já é a esquizofrenia hebefrênica. Já a catatônica, normalmente tem alteração de motoras, hipertonia, flexibilidade cerácea, alterações de vontade, né? Negativismo, mutismo, impulsividade. O que é isso? O que é esse catatônico?
Normalmente são pessoas que elas desenvolvem algum tipo de movimento. Então, na catatônica, ela pode tanto ficar parada horas em uma mesma posição, parada, sem se movimentar, parado. Ou ela também pode fazer movimentos de volta, né, em algum lugar. Eu vou para lá, para cá, eu dou volto sem parar. Então, isso daí também é considerado como um catatônico, né? E aí tem também a esquizofrenia simples, né? Que normalmente é uma doença que desenvolve-se lenta e progressiva, né? Essa pessoa ela tem um empobrecimento psíquico comportamental, ela não sabe cuidar de si, normalmente ela tem um distanciamento social, né? Da convivência familiar. E aí alguns sintomas mostram que tem alguma coisa errada. Ali pode ter alguma doença que está desencadeando aquele afastamento. E tem a esquizofrenia indiferenciada e residual, que não se tem explicação, não sabe dizer o porquê acontece, de onde que saiu, viu? E aí, dentro da esquizofrenia, tem três subtipos. A síndrome negativa, que é com distanciamento afetivo, retração social, empobrecimento da linguagem e pensamento, diminuição na fluência verbal, diminuição na vontade, negligência contra si mesmo, identificação e empobrecimento psicomotor. Então a fala muda, o comportamento muda, né? A pessoa fica mais retraída. Já a síndrome 2, a síndrome positiva, ela tem alucinações, né, ideias delirantes, comportamentos bizarros, agitação psicomotor, ideias bizarras, neologismo, né, parafrasia. Então ela fala coisas desconexas com ideias, né, absurdas, bizarras, e você começa a observar, peraí, aquela pessoa dela não é normal. E tem também a síndrome desorganizada, que são pensamentos e comportamentos progressivos, que normalmente são desorganizados, né, o afeto é inadequado. Então, em muitos casos aí, essas pessoas, elas se sentem sozinhas, né, não se sentem amados, porque eles sentem a questão do afastamento social mesmo. Já o transtorno esquizotípico é caracterizado por um comportamento mais excêntrico, com anomalias de pensamento e afeto semelhantes à esquizofrenia, só que não há qualquer anomalia esquizofrênica manifesta característica. Então a pessoa tem um afeto frio, inapropriado, um comportamento estranho, excêntrico, ela não tem envolvimento social, tem ideias paranoides, às vezes bizarras, né? Mesmo sem ideias delirantes, ela apresenta ruminações obsessivas, transtornos do pensamento e perturbações das percepções, períodos transitórios ocasionais, quase que psicóticas, né, com ilusões intensas. Ela também fala que ouve coisas, né, tem ideias pseudo-delirantes ali. Então ocorre geralmente sem um fator desencadeante exterior, né? A pessoa normalmente tem ele, e com o diagnóstico correto consegue chegar a esse tipo de doença. Pode acontecer também em algumas doenças, a pessoa apresentar sintomas psicóticos, como num transtorno afetivo bipolar. A pessoa ela pode desenvolver algumas características psicóticas, né? Ou uma depressão que se agrava,
Ela pode desenvolver uma depressão psicótica ou melancolia. E no próprio autismo. Lembrando que o autismo não é considerado nenhum transtorno mental, ele é considerado um espectro, né? Então é como se fosse um modo diferente de pensar. Só que dentro do autismo pode acontecer as psicoses infantis, né? Que são características bem exacerbadas, sintomas mais graves. Então, dentro de outras doenças pode acontecer. Por exemplo, a depressão. A depressão aqui, ela se refere não a uma depressão normal, né? Mas um quadro relacionado à doença. Normalmente compromete o corpo, o humor, o pensamento, e o desenvolvimento da doença depressiva se deve por fatores genéticos, psicológicos, ambientais. São alguns sintomas de depressão. Tristeza vital, que é uma tristeza muito intensa, ela vem acompanhada normalmente de mal-estar. É diferente de uma tristeza comum. Uma tristeza comum, por exemplo, você perde um bichinho de estimação, você vai ficar muito triste, uma pessoa querida. Você fica muito triste, né? Só que a tristeza vital, ela é uma tristeza muito intensa, ela é inexplicável. Ela faz com que a pessoa não consiga reagir a esses sintomas, né? Ter uma vida normal. Ela também vem acompanhada de angústia, normalmente é uma queixa dos pacientes, onde eles não conseguem definir essa sensação. Eu sinto um aperto, uma angústia no peito. E também acompanhada de desesperança, né? Que é um sentimento frequentemente pessimista. A pessoa, falando fisicamente, os movimentos começam a se tornar lentos, limitados. Quem é que não viu nunca viu uma pessoa depressiva que parece uma múmia, né? Ela anda completamente dura e ao se virar, ela nem vira o pescoço, ela tem que virar inteira. Esse pensamento também, ele é acompanhado, ele é lento, né? Arrastado, penoso, assim como a linguagem. Essa depressão, ela tem um risco enorme de suicídio, porque às vezes essa pessoa ela não demonstra em momento algum, né, que tem esses pensamentos, então se passa despercebida a ideia. Pode vir acompanhado de algumas manifestações clínicas, né, mãos frias e cianóticas, aumento ou diminuição da pressão arterial, o rosto pálido, diminuição dos reflexos, cefaleia, insônia. Então tudo isso pode acompanhar esse quadro depressivo. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, né, que pode ter ou não algum tipo de psicose, é muito importante que a gente faça algumas perguntas para entender o quadro que ela se encontra e até mesmo para compreender o diagnóstico, para que seja feito esse diagnóstico. Então, você vai perguntar para essa pessoa: você tem sentido como se as pessoas ou as coisas ao seu redor lhe parecessem estranhas, ou que tivessem intenções hostis ou ameaçadoras em relação a você? Essa pessoa ela pode ter um quadro, ela sempre acha que ela está sendo perseguida, um quadro de perseguição, né? Alguém está me seguindo, alguém quer me fazer mal. Muitos falam que tem escutado vozes, visto ou sentido alguma coisa, né? Coisas que as outras pessoas ao redor não parecem perceber. E justamente aí você vê que são coisas da cabeça dela, né? Você tem sentido como se não controlasse seus pensamentos, como se eles fossem ditos em voz alta e outras pessoas pudessem escutá-los ou interferir sobre eles? Você se sente desconfiada, achando que as pessoas na rua observam, perseguem ou fazem gozação de você? Isso daqui é muito comum. A gente encontra em muitos quadros, até quadros depressivos, né, transtorno de humor. A gente encontra essa questão da inferioridade, principalmente, onde essas pessoas sempre falam que alguém tá me olhando, eu não gosto de ir em tal lugar, porque quando eu vou as pessoas ficam me olhando, ficam me julgando, né? Eu já escutei isso muitas vezes. Alguns falam que as vozes comentam, né, que você tá falando ou fazendo alguma coisa que fala sobre você, e aquelas vozes para essas pessoas são reais.
né? Elas estão realmente ouvindo. Não na nossa realidade, mas na cabeça dela, ela realmente tá ouvindo aquelas vozes. Será que você não está enganado quanto a essas coisas e sensações? Então você faz ela pensar, será que é realidade? Você vai medir o nível de realidade dessa pessoa. Não, eu tenho certeza que eu estou escutando, que eu estou vendo. Você questiona, seria possível que você estivesse imaginando isso? Né? Nós nunca, como profissionais, devemos ser coniventes com os sintomas de delírios e alucinações das pessoas. O tempo inteiro, por exemplo, o que algumas pessoas fazem? Algumas pessoas, elas acabam para que essa pessoa se tranquilize e pare de falar, acaba concordando com ela. Então, não, eu vi, estava ali no teto e tal, veio até mim. Então você nunca fala, não, mas já foi embora, não tem mais nada aqui não. Você tem que fazer, não tem nada não. Pode ficar tranquilo, não tem nada aqui. Então, porque se você em algum momento concorda com ela, você está dando razão a todas essas vozes e coisas que elas estão vendo. Então, nosso papel de profissional não é consentir com isso. É justamente tentar mostrar que aquilo não é real, não é verdade. E aí, com essas perguntas, você vai ver se realmente ela está tendo um nível de realidade que condiz com a normalidade ou com a alteração de um transtorno psicótico. Nesse momento, vem os cuidados de enfermagem, né? O paciente, por exemplo, em depressão, ele requer muito da enfermagem. O risco de suicídio, ele tem que ser um alerta constante, principalmente quando o paciente começa a manifestar sinais de melhora. É nessa fase que surgem as forças para a concretização. Eu sempre, nas minhas palestras, quando eu falo de depressão e suicídio, eu falo que a pessoa que ou atenta contra sua vida, ou que realmente suicida, ela não teve um momento de fraqueza, não. Ela teve um momento de força muito grande. Porque para ela chegar a tentar contra si, a suicidar, ela tem que ter uma força muito grande dentro de si, uma certeza muito grande. Então, na verdade, não é uma fraqueza, é uma força. E as pessoas, elas tendem a menosprezar muito a questão do suicídio. Quantas vezes em comentários de Instagram, de Facebook, a gente vê pessoas que incentivam isso. Lá ser besta, faz logo, se corta logo, se mata logo. E as pessoas não entendem que quando a pessoa demonstra querer suicidar, na verdade, gente, ela não está querendo tirar a própria vida, não. Ela está pedindo socorro. O suicídio, ele é a última forma, a última opção daquela pessoa. Então, para ela não existe outra coisa a se fazer na vida. A vida dela nunca vai melhorar, não vai ter novos rumos, não vai ter outras opções. A dor, ela é tão intensa, o sofrimento depressivo, ele é tão intenso que ele passa a ser carnal. A pessoa, ela sente dores físicas, né? E aí essa pessoa, ela realmente não vê outras possibilidades a não ser tirar a própria vida. Então, ao invés de julgamentos, de incentivos para o mal, você tem que oferecer o contrário. Você tem que oferecer ajuda, você tem que oferecer a conversa e principalmente incentivar essas pessoas a procurarem por profissionais capacitados. Porque às vezes, no meu entendimento, que não é profissional, que é pouco, eu vou acabar, ao invés de ajudar, piorando a situação daquela pessoa. Então você deve sempre incentivar, levar, né? Nesses casos, às vezes é preciso até uma internação à força, porque essas pessoas, elas estão, como eu falei, fora da normalidade, né? Então, essa ideia, né, de desistir da vida, muitas vezes ela é manifestada por esse isolamento. Às vezes ela não consegue mais se alimentar, né? Ela se descuida da aparência física. E aí a enfermagem, ela acaba entrando nesse cuidado,
né? É necessário, às vezes, colocar alimento na boca do paciente e lhe dar banhos. E muitas pessoas, às vezes, hoje, eu falo assim que antigamente a depressão e as características suicidas, elas eram mais intensas. Então, você conseguia ver com mais facilidade. Fulano tá no quarto, se isolou, não banha, não se alimenta. Só que hoje, as pessoas, elas conseguem camuflar muito bem esses sintomas. Então, esses sintomas, às vezes a pessoa... tem até um videozinho que eu já vi mostrando alguns artistas que suicidaram. Tipo assim, um dia antes da pessoa morrer. Ela em família, sorridente e tal. Só que, na verdade, ali na tristeza da solidão, né? Na solidão do seu quarto, passa enormes ideias ali de suicídio, morte, dores intensas, que são inexplicáveis. Então, não existe essa de quem ameaça não faz. Faz. A ameaça dela, na verdade, é um pedido de ajuda. Se ela fala 10 vezes e ainda não fez, é o momento de você pegar na mão e você levar a força mesmo para os profissionais. Nesse momento, essa pessoa não pode ficar sozinha, ela não pode, de forma nenhuma, se sentir só. Às vezes ela vai achar na situação mais efímera ali uma forma de estar suicidando. Teve mesmo há pouco tempo aqui na região uma menina que ela estava com depressão forte e ela já ameaçava o suicídio, e aí poucos dias antes levaram ela no psiquiatra. E aí o psiquiatra foi confirmando, não deixa ela sozinha de forma nenhuma. E aí ela fazia faculdade com Januária e sempre, né, fulano, fica com ela pedindo um colega, um amigo. E num momento pequeno de descuido, essa pessoa, ela pulou do último andar do prédio, né, da faculdade. Ela não veio a falecer, hoje se encontra tetraplégica. E aí, infelizmente, são situações como essa que a gente vê todos os dias, né? É um momento de descuido. É um momento de descuido. Então, assim, é muito difícil para os familiares que possuem essas pessoas em suas famílias, né? Porque é um constante... É um trabalho muito pesado e um constante... A parte psicológica mesmo da pessoa, ela fica muito adulterada, né? Essas pessoas que estão ao redor sofrem muito. Só que o constante estímulo, né, é fundamental para que o indivíduo volte a assumir os cuidados básicos, né? O que não se pode fazer é impor metas difíceis, nem exigir extremas responsabilidades dessa pessoa. Ela está voltando ao convívio, né? Os profissionais estão tentando trazê-la de volta. O cuidado de eliminar os objetos de risco à sua volta tem que ser muito grande, né? Muitos autores, né, defendem isso, só que infelizmente a gente não consegue retirar tudo à nossa volta. Porque para as pessoas tudo pode servir como elemento de tirar a vida. Um garfo, um espeto, qualquer coisa que vê, um pau, um veneno, tudo. Uma lâmina que você nem imagina que tá de bobeira. Então, assim, você tem que tentar ao máximo retirar tudo ali, né? E o que você achar que leva aquela pessoa ao suicídio tem que ser retirado do ambiente de convívio dela. A enfermagem deve estar sempre junto com o paciente no sentido de atendê-lo e demonstrar que ele tem uma importância nessa vida. É preciso mostrar isso. Algumas pessoas não acreditam em sua importância. Então, é preciso que você mostre através de pequenas atitudes, né? Às vezes chamando para alguma atividade, né? Que lhe proporciona o prazer de viver, através de conversas, escuta, né? Com ele. Nunca, gente, jamais acusar de preguiçoso e de fingido e que fazer cobranças exageradas. Eu já vivenciei isso, né, com uma pessoa próxima a mim,
que a pessoa tinha uma depressão muito grave e, infelizmente, as pessoas ao redor da família colocavam como sendo preguiçoso. Então, na verdade, a preguiça era a completa e total falta de estímulo de viver. Pra você não tem um futuro, então tudo pra que eu vou fazer isso? Eu vou morrer logo. Minha vida não tem sentido. Então, assim, a partir do momento que você faz esse tipo de cobrança, você piora uma situação que já tá ruim. Às vezes você tá colocando a corda no pescoço da pessoa. Então, assim, muito cuidado. Quando você vê uma família que está acontecendo isso, tente conversar com esses familiares. Foi o que eu vi, que eu fiz, que eu tentei fazer. Mas, assim, as pessoas elas não enxergam que realmente o problema está em uma doença, que a depressão é uma doença. E, além disso, a enfermagem pode também funcionar como elo de ligação, né, entre o deprimido e a família. Sempre, como eu falei, esclarecendo as dúvidas, né? Mostrando como é a realidade da doença, como que é o processo de tratamento do indivíduo. Está incentivando que essas pessoas procurem conhecimento, né, em relação à doença, para que elas possam entender, compreender e também saber lidar com a doença desse indivíduo da família. As deficiências mentais, normalmente, elas são insuficiências congênitas no desenvolvimento mental. Pode ou não ter uma influência com o ambiente externo. Isso vai variar de formas severas a leves da deficiência. Então, vai depender muito da deficiência que essa pessoa apresenta. Na maioria das vezes, as deficiências não têm uma causa definida. Foi fisiológica, foi a pressão familiar, foi um trauma de infância. Em alguns casos não se sabe detectar isso. Algumas vezes pode ser fatores genéticos, né? Traumatismo do parto, algumas infecções na gestação, né? Tuberculose, sífilis, o próprio alcoolismo. E os cuidados de enfermagem são educativos nesse momento, né? Tanto para a mãe na gestação quanto para o paciente, ensinando procedimentos básicos de higiene, aumentando aos poucos os cuidados. Por exemplo, a toxoplasmose. A toxoplasmose, durante a gestação, a gente faz o acompanhamento do exame, né? A gestante ela realiza no primeiro trimestre, no último trimestre, o exame de toxoplasmose. Antes a gente tinha ali igual o teste de pezinho que a gente desenvolvia na própria unidade de saúde. Hoje o governo cortou esse programa, então a gente acaba tendo que ser por pedido sanguíneo mesmo. Só que muitas pessoas têm um preconceito e a falta de conhecimento em relação à toxoplasmose. A maioria coloca o coitado do gato como sendo um único exclusivo causador disso. Só que para o gato causar a toxoplasmose, ele tem que estar contaminado, ele tem que evacuar, né? E a mãe, a gestante, ela tem que entrar em contato com essas fezes. Esse contato normalmente é através da manual ali, principalmente mulheres que gostam de mexer com jardim, e aí acabam tendo contato, né, com essas fezes contaminadas. Só que esses casos são muito raros de acontecerem. Normalmente a toxoplasmose ela é adquirida mais na alimentação de carnes mal cozidas, mal fritas, que são contaminadas. Então, assim, muitas pessoas desfazem do gato, maltratam esse gato. Às vezes o gato é da família há muito tempo, engravidei, vamos dar ele. E não é assim. Então, parte de nós, o conhecimento, né, é proporcionar, promover a educação de saúde, que é nossa principal função é essa. Então, o que você orienta? Olha, fulano, você gosta de mexer com jardinagem? Quando você for mexer, coloque umas luvas de proteção. Você vai fazer carne, não deixa a carne mal passada, principalmente carne de porco. Então, a gente tem que orientar, né? Por quê? Se a mãe vir adquirir a toxoplasmose, essa criança ela pode ter
uma perda auditiva, de visão, uma má formação. Então, pode acontecer inúmeros fatores que vão contribuir para uma insuficiência mental, né? Para uma deficiência mental. E aí vem também o alcoolismo. Gente, o alcoolismo é extremamente grave. É uma das drogas lícitas que mais acomete o ser humano, né? Ela é o tabaco. Mas o álcool, as pessoas em inúmeras vezes não conseguem lidar com o vício. Todo vício ele é difícil, né? Mas o vício do álcool ele causa sequelas muito graves. Então, as bebidas alcoólicas, há muitos anos, elas são alvos de estudos, né, e oposições. Alguns contra, outros a favor. O negócio de tudo é que precisa ter um balanceamento no consumo de álcool. Só que, hoje em dia, você encontra o álcool nos mais diversos preços. O índice de álcool nas bebidas elas estão cada vez maior. Então, você encontra hoje garrafinhas pequenininhas de R$3,50, R$4, que possuem 13% de álcool, um nível muito grande, né, de porcentagem de álcool. E aí você, com pouco dinheiro, consegue consumir um nível altíssimo de álcool, né, assim como na pinga, entre outras bebidas que causam esses agravamentos. Então, a luta ela é muito grande para se reconhecer o alcoolismo como doença. A maioria das pessoas falam que é vagabundagem, é o bêbado ali da esquina, é vagabundo, não tem o que fazer da vida. Só que esse álcool, a maioria das pessoas procuram pelo estado de excitação e bem-estar passageiro que ele causa. E isso faz com que diminua a capacidade de produção da pessoa, né? Cai ali a função neural, o corpo fica mais letárgico, mais devagar, você perde ali um pouco da sua capacidade de pensamento, de discernimento. E quanto mais álcool você consome, mais há essa perda. E aí, apesar de todo o conhecimento que a gente tem em relação ao álcool, a incidência de dependentes ela só aumenta a cada dia. Então, os profissionais de saúde devem estar em constante alerta, tanto para o diagnóstico, tratamento, porque hoje em dia nos hospitais gerais o número de pacientes tem se elevado muito, e principalmente pelas consequências do abuso de álcool. Então, tem que se tornar, sim, um motivo de preocupação constante para todos nós a saúde. Eu costumo falar assim, a gente tem que saber o lugar que o álcool tem na nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Eu nunca fui de tomar níveis altos de álcool, me embebedar e ficar caindo. Sempre tomava minha cervejinha, saía, tomava. Quando ia numa festa que ficava mais tempo, tinha vezes chegava a ficar mais alegre e tal. Mas eu nunca me permiti o abuso, né, o excesso de álcool. De você perder o nível, né, de pensamento, de discernimento das coisas. Nessa hora você acaba fazendo muita merda. Então, assim, a gente tem que saber até onde eu mando no álcool e até onde que ele manda em mim. Quantas vezes na minha adolescência eu via meus colegas, vai ter cerveja, vai ter, nossa, não sei quantas caixas de cerveja. E até o último gole, a pessoa podia já estar ali já até mesmo alcoolizada, e ela continuava consumindo. Já presenciei amigos que entraram em coma alcoólico, já presenciei amigos que tivemos levado no hospital para não entrar em coma alcoólico por muito pouco. E ainda hoje presencio de pessoas próximas esse nível de consumo de álcool altíssimo, desnecessário. Cara, você tá vendo ali que você já tá subindo, né? Você já se encontra um pouco embriagado. Não tem necessidade de continuar o consumo desse álcool. Não tem necessidade.
para um pouco, toma uma água, toma um refrigerante, um suco, e depois, se você quiser continuar no beber, que você viu que melhorou mais um pouco, você retorna ao seu consumo. Mas o problema de tudo é onde fica o vício. Como eu falei para vocês, quando eu falo isso, as pessoas até questionam muito. Mas se você consome álcool pelo menos 4 vezes na semana, você já é considerado alcoólatra. Ah, não, mas o alcoólatra não é aquele que bebe e cai no chão, não. O alcoólatra é o que faz consumo de álcool várias vezes e que, na maioria das vezes, ele não consegue ter o controle da quantidade que consome ou deixar de consumir aquela quantidade naquele dia. Por exemplo, todo dia eu tenho minha latinha de cerveja na geladeira. Todo dia do almoço, antes do almoço, eu tomo a minha latinha de cerveja. Eu sou considerada alcoólatra? Sim. Todos os dias eu consumo cerveja, eu já sou alcoólatra. Aí amanhã, quando eu vejo, eu cheguei do serviço, putz, não comprei cerveja. Não comprei, esqueci. E aí você vê que você precisa daquela cerveja a qualquer custo, que te faz sair na rua e comprar debaixo de um sol quente, com fome, chegou do serviço. Você é alcoólatra, você é dependente, você é alcoolista. Então, até onde que a bebida te controla e até onde você controla a bebida. Então, a gente tem que ter esse discernimento muito grande. Já tem de uns tempos para cá, eu não sei porque tenho perdido até o interesse de consumir as bebidas alcoólicas. Às vezes tomo um pouco, mas perdi muito interesse. Mas acho que justamente isso, de você ver, às vezes, o que faz e não faz bem para a sua saúde. E, como eu falei, todo exagero é ruim. De tudo, né? Até a questão alimentar, se você consome muito, você compulsão alimentar, aquilo ele tem um transtorno enorme na sua vida. Então, o conceito de alcoolismo é o conceito de uma quantidade de álcool suficiente para interferir no funcionamento físico, emocional e social do indivíduo, que torna independente ao ponto do organismo não funcionar sem ele. Então eu falo, preciso de uma cerveja, eu preciso de uma cerveja. Você vai falar aqui de uma cervejinha hoje, estou estressada, quero tomar uma cervejinha, é uma coisa. Agora você fala, eu preciso de uma cerveja, eu não vou conseguir ficar se eu não tomar uma cerveja hoje. Você já tem uma dependência a ponto do organismo necessitar dele. Então, é uma doença progressiva caracterizada pela ingestão excessiva de álcool, cuja essa dependência atinge um certo grau em que o sujeito apresenta sensíveis perturbações mentais, com interferência na saúde física e mental, bem como nos seus relacionamentos pessoais, desempenhos sociais e econômicos. Gente, quem tem em casa pessoas que são alcoolistas, etilistas, ou que são fumantes, né? Pessoas que são viciadas em droga. Quem tem essas pessoas em casa sabe o quão é difícil conviver com esse tipo de pessoa. Quem aí não tem um pai que às vezes chega agressivo em casa quando tá bêbado, briga com a mãe, xinga, bate, faz um escarcéu. Ah, mas ele quando não bebe é uma pessoa tão boa, um pai tão bom, mas na hora que bebe joga tudo no lixo. E aí essa pessoa consegue se controlar? Se ela já fica agressiva quando ela bebe, isso já mostra que ela não consegue se controlar. Então é uma dependência grande, né? E que traz transtornos muito grandes para a família. Algumas características que são aceitas pela OMS para definir a dependência do álcool. Ela vem, né, da ingestão do álcool, traz reações de comportamento, compulsão para ingerir o álcool, a pessoa tem uma necessidade, uma vontade maior, a tolerância, né, do indivíduo. Quanto mais álcool eu tomo, mais eu preciso para fazer o efeito psíquico desejado. Então, a pessoa, às vezes, o que antes 2 latinhas embriagava ela, chega um momento em que 10 latinhas não embriaga.
Ela fala, mas eu tô forte, eu não tô embriagando por nada. Isso é bom? Não, isso é péssimo. Enquanto tá acontecendo isso, seus órgãos estão se ferrando ali, ó. E essa tolerância, ela não é boa. Se você precisa de mais bebida para se embriagar, isso é terrível. Isso já mostra que o seu organismo não está respondendo àquela bebida. E também o estado psíquico, geralmente físico, né, que faz com que contribua para a procura do alcoolismo. O alcoolismo é uma doença grave que leva ao desajuste orgânico, psicossocial, é progressiva, se expande em vários níveis, causa repercussão na vida do indivíduo, da família, da comunidade, atinge os mais variáveis níveis sociais. E, normalmente, a ideia do alcoolismo é que ele vem somente, né, de causas genéticas, né? Na verdade, em algumas vezes não se sabe, a genética ela influencia bastante, sim, né? Se você teve um pai ou uma mãe alcoólatra, a sua probabilidade de estar desenvolvida é muito maior. Só que se junta com outros fatores, né, psicológicos, socioculturais, causas biológicas, psicológicas, sociais, né, que são fatores de vulnerabilidade. E tudo isso junto se explica o quadro de alcoolismo da pessoa. Então, normalmente é uma pessoa frágil, às vezes ela passa por problemas ali, né, nos mais diversos âmbitos de sua vida. E ela acaba procurando o álcool para poder substituir ou tampar aquele buraco ali que está aberto, né? E muitas vezes a questão genética, como falei, gente, tem crianças que nascem dependente do álcool. Assim como nasce dependente de droga, se a mãe consumiu muita bebida ao longo do tempo, ela nasce com abstinência alcoólica. Ela sofre recém-nascido uma abstinência alcoólica. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nesse consumo e saber que você está sendo responsável pela geração de outra vida. Infelizmente, essas pessoas, como eu falei, que já fazem o consumo excessivo da bebida, elas já não têm essa preocupação nem consigo, nem com seus filhos, né? Aí vem as psicoses alcoólicas, que são distúrbios mentais provocados pelo uso prolongado do álcool, né? E daí já vem causando sequelas físicas, né? Resultantes da dependência alcoólica. E aí dessas principais estados anormais, são 3 características que caracterizam as psicoses alcoólicas. Normalmente o delírio tremens, né? Que normalmente a gente conhece, mas já ouviu falar. As alucinoses alcoólicas e as encefalopatias de Verne. Vou falar um pouquinho para vocês sobre cada. O delírio tremens, ele é mais comum, né? Ele aparece normalmente em decorrência do uso abusivo de álcool por vários anos. Aquela pessoa que fica assim como se tivesse mal de Parkinson, ela tá tremendo, né? Começa de forma aguda, súbita, depois a pessoa entra ali, passa a ter isso ao longo do tempo e ela corre o risco de vida por um colapso cardíaco, né? Sendo necessária internação que dura 2 a 5 dias. Os principais sintomas são ansiedade, então ela acontece principalmente nas abstinências, né? Essas pessoas elas ficam tremendo ali na abstinência. Aquilo dali é falta, né? A angústia pela falta da bebida. A cefaleia, né? Vertigem, insônia, pesadelos. As pessoas sonham com animais ferozes, incêndios, tumultos, naufrágios. Ela tem uma sudorese profunda. Gente, quem já viu uma pessoa em abstinência, meu chapa, vou falar pra você que não é bonito, não. Parece que alguém tá derramando um balde de água em cima daquela pessoa. Ela transpira tanto que a cama vai derramando de água. E aí ela tem tremores generalizados, oscilação de atenção, agitação psicomotora.
Às vezes não tem diazepam e sossega-leão que consegue controlar esse indivíduo. Ela enxerga coisas, né? Tem ilusões óticas, elevação térmica, né? E obnubilação mental. Ela fica com pensamentos confusos. Então, tudo isso são gerados através do delírio tremens. Quando deixa de ser agudo e já instala um quadro mais crônico, você vê ali turvação da consciência com desorientação em relação ao tempo, espaço, identidade das pessoas. A pessoa não lembra quem é, onde estava, quem conhece, né? Que ano que eu tô. Inquietação motora, angústia, alucinações visuais. Essa pessoa ela tem fácil sugestibilidade, né? Onde ela começa, se você der, por exemplo, um papel branco para ela começa a ver, enxergar coisas, animais se mexendo e pequenos animais que pulam à sua volta, as paredes caem. Então ela começa a ter esses pensamentos, né, mais críticos. Raramente elas vão apresentar alucinações visuais ou auditivos, né? Normalmente ela tem insônia constantes e o humor é um misto de medo e euforia, né? Normalmente com a face mais avermelhada. E ela ainda apresenta tremores acentuados em todo o corpo, principalmente nas mãos. Pode apresentar crises de epilepsia, principalmente no início. E ocorre também alterações de estado geral, desnutrição, desidratação. A pessoa quer beber, né? Taquicardia, hipertensão ou hipotensão arterial, perturbações digestivas e circulatórias. E o que acontece, gente, quando a pessoa chega nesse nível de alcoolismo grande, é engraçado. Porque antes, o que ela precisava de mundos de bebida para ser um BH, nesse momento final, ela bebe um pouquinho de bebida apenas para não ficar sem no organismo. Ela precisa do nível do álcool do sangue para se manter. Então ela não aguenta mais tomar níveis altos de álcool, né? Ela consegue apenas tomar níveis que vão permanecer apenas seu organismo. Então, geralmente, né, ela vem ali de forma aguda, né? Os sintomas ali de alucinações presentes, né? Na alucinose alcoólica. Nesse caso, ela já ouve vozes, né? Falam sobre ele atacando, defendendo. Raramente tem algumas alucinações ópticas, né? E táteis. Mais vozes que ela escuta. Quem já viu na rua algum alcoolista etilista? Eu ia responder, eu não. E não sei o quê. Você tá falando comigo? Conversando sozinho? Nesses casos aqui já são essas alucinações acústicas. Eles ouvem, né? Mas dificilmente eles enxergam. Tem alucinações visuais, né? E vem aí, você falou apatia de Wernicke, ou síndrome de Wernicke, que é considerada a mais grave das psicoses alcoólicas. Ela se manifesta com desorientação, associada com paralisia nos músculos oculares, nistagmo. Quem já viu que é aquela pessoa que fica com o olho tremendo assim, ó? Aquilo é nistagmo. Ataxia, né, que são disfunções mentais, estados de confusão delirante, que podem evoluir para sonolência e estupor. Sempre se inicia de forma aguda e dura mais ou menos 10 a 15 dias e normalmente se termina com o óbito, né? Pode ocorrer em consequência da carência de vitamina B1. Essa pessoa se alimenta? Não. Ela vive o que a gente chama já de alcorexia. Ela vive para beber. Ela bebe para viver e vive para beber. Ela não tem mais o discernimento. Ela não tem mais a vida normal. Essa pessoa, ela vive apenas para beber. E aí vem as consequências graves de sequelas físicas, né? Principalmente a nível dos órgãos, fígado, rim, cérebro. Pode ter ali falência, né, de vários órgãos. E vem a falecer em poucos dias. Gente, a dependência alcoólica ela é muito triste. Muito triste.
eu não me esqueço de quando eu passei, que eu fiz o estágio de saúde mental, e a gente acabou visitando algumas clínicas de recuperação, né? E lá a gente vê muito álcool e drogas, né? E, cara, antes, eu me recordo assim que, antigamente, sabe esses videozinhos de alcoólatra que rodam em WhatsApp, Facebook, que as pessoas consideram engraçadas, de cair de um bicho, o bicho correr atrás, de cair de uma bicicleta, cair no chão. Eu simplesmente, a partir daquele momento, eu passei a não achar mais graça nenhuma. Sabe o que despertou em mim? Uma pena tão grande, sabe? Uma dó e uma vontade, assim, de querer ajudar essas pessoas, porque é triste. Quando você ouve eles falando, e eles têm consciência da humilhação que eles estão passando, não no caso mais da psicose, né? Mas quando eles ainda estão num quadro que, ao estarem sãos, eles têm noção da realidade, nossa, é muito triste. Eu me lembro de um cara que ele contava assim, já era um senhor mais de idade, e ele foi internado na fazendinha e pediu para ele buscar um rapazinho novo que bebia no mesmo bar que ele. Ele falou assim comigo: ó, minha filha, a gente é tão humilhado e as pessoas não entendem o quanto que é difícil pra gente. Quando a gente tá naquele momento ali de sofrimento, de bebida, né, que tá alcoolizado, a gente não percebe o quanto que as coisas são difíceis. Mas quando você acorda jogado numa vala, que as pessoas riem, debocham de você, aquilo dali é uma humilhação que ninguém deveria passar. E ele falando assim, esse rapazinho nem fui eu que trouxe, eu pedi para buscar eles. Porque quando eu tava bebendo um dia num bar, eu tava sentada, e ele já muito embriagado, ele dormiu na cadeira. E aí o dono do bar só pegou no braço dele e jogou ele no meio-fio da calçada, retirando ele da cadeira e jogando no meio-fio. E lá ele ficou estendido. Eu ainda não estava embriagado nesse momento. E aí ele falando assim que quando viu fazendo aquilo com um rapaz jovem e que muito provavelmente faziam coisa com ele daquilo para pior, que foi muito doloroso, e naquele momento ele sentiu muita vontade de, de se curar dessa doença e de trazer junto com ele aquele rapaz. Então, gente, assim, é muito doloroso para a pessoa e para a família, né? Quando ela perde ali a noção do álcool por algum momento, ela, ao retornar, é um vazio muito grande que ela sente. Então, essa dependência alcoólica, ela traz sequelas físicas, psíquicas e sociais, né? Ela traz lesões cerebrais, nervosas, né? Com atrofia cerebral, crise convulsiva, psicoses alcoólicas. Ela traz sequelas psíquicas com alterações da personalidade, diminuição do nível intelectual, redução da memória, da capacidade de julgamento e de crítica, e sociais, né? A falta do trabalho, a perda da identificação profissional, o aumento da dificuldade econômica e isolamento, na maioria das vezes leva à desintegração social, o preconceito e o julgamento e a falta de empatia com essas pessoas, porque, como eu falei, elas são consideradas vagabundos, né, que não trabalham, que vivem bebendo. A gente, quando passa ali de manhã, que vê pessoas já tomando uma no bar, fala: esse povo não trabalha, não. Na verdade, não trabalha, ou trabalha para manter seu consumo e tá ali devido à doença que é o alcoolismo. Então, assim, nessa dependência alcoólica, quando ela é inicial, não se observa perturbações da consciência após a retirada do álcool. Na maioria das vezes, quando já é um caso mais agravado, ela vem seguida de delírio tremens, né, principalmente ali pela abstinência, e pode evoluir para uma esquizofrenia. E aí tem as intoxicações alcoólicas, né, gente, que são daqueles momentos ali de consumo agudo mesmo, por exemplo, uma pessoa que ingere numa festa, né,
ela tem uma embriaguez que pode ser uma embriaguez simples, né? Que ela se apresenta como mudança de comportamento, perda da inibição, né? A pessoa fica eufórica, aí depois aparece insegurança no andar, alteração de fôlego da gente, né? A face fica mais corada, o pulso rápido, sudorese intensa, liberação de conflitos ou tendências inconscientes. Quem é que já não ficou alterado, né? Que vai, meu Deus do céu, eu tô caminhando em ovos, né? E aí, após essa fase de euforia, se verifica alterações depressivas de humor, confusão mental, linguagem menos coerente, fala pastosa, perturbações visuais, motricidade incerta, possibilidade de alucinação, impulsos, às vezes ideias delirantes, né? Porém, os atos são controlados. Pode haver amnésia ao acordar, mas a pessoa ela sabe o que ela está fazendo. E aí vem a embriaguez patológica, que é aquela que difere a qualitatividade da embriaguez simples, né? O estado de excitação é exacerbado, a pessoa ela fica confusa, né? Tem a consciência confusa, o comportamento ele é mais agressivo, defensivo, fugitivo. Após o término do estado de embriaguez, pode aparecer aquele sono terrível, porque a bebida normalmente ela é depressora do sistema. O paciente não consegue, às vezes, se lembrar de nada. Ocorre, então, em pessoas psicamente perturbadas, principalmente após traumatismos cerebrais, intolerância alcoólica e principalmente em personalidades facilmente excitáveis. Outras complicações que podem ocorrer com o uso excessivo e crônico do álcool são lesões hepáticas, né, que é cirrose, degeneração gordurosa do fígado, gastrite, vômitos matinais, úlceras gástricas, pancreatite, lesões miocárdicas e impotência sexual. Gente, durante a gravidez é muito importante que não se faça o consumo. A criança ela pode ter uma embriopatia alcoólica, pode causar uma microcefalia, retardo mental, distúrbios no desenvolvimento normal do feto e malformações. E, principalmente, tem problemas clínicos e complicações psiquiátricas, que é muito comum, né, no transcorrer da doença, que o dependente apresente alguns problemas clínicos, hepatomegalia, hipertensão, tremores, arritmia, perda dos pelos, ginecomastia, que é o aumento da mama, pelagre e outros. E também complicações psiquiátricas, que podem ser decorrentes da síndrome da abstinência, que provoca tremores, sudorese intensa, insônia, pesadelos, náuseas e vômitos, e pode evoluir para delírios trêmulos também, isso recém-nascidos. E pode dar também sintomas físicos, né, como desidratação, hipertensão, hipertemia, taquicardia e sudorese. Então, nesse momento, a enfermagem, né, diante desse alcoolista, tem que ver se ele necessita de uma internação ou de um regime ambulatorial. E a enfermagem deve respeitar e compreender o paciente. Lembrando que o alcoolismo é uma doença. Então, a gente deve fazer por ela e ajudar nas necessidades básicas de alimentação, hidratação, repouso e segurança. Tudo isso a enfermagem deve ajudar. E é imprescindível conhecer os locais, dias e horários de funcionamento das reuniões dos alcoólicos anônimos, para que a gente possa reforçar os encaminhamentos, né, da equipe técnica e fazer com que talvez ele consiga frequentar, se importe, né, e tenha em si o desejo de estar deixando o vício no álcool.